Primeiramente, boa noite, professora. Eu me chamo David Soutomar Vasconcelos, sou estudante do curso de farmácia da Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, e estou aqui com o intuito de apresentar sobre os resíduos de processamento do maracujá, com o intuito de ser um dos complementos para a nota da disciplina de Bioquímica e Tecnologia dos Alimentos. Eu irei abordar sobre os resíduos de processamento do maracujá e, consequentemente, como eles são descartados, se eles têm alguma outra utilização, além, tipo, o maracujá, fala mais sobre o maracujá, sobre os seus resíduos e tudo mais. Bom, isso aqui é um pequeno roteiro que foi desenvolvido, eu desenvolvi, para que pudesse, tipo, poder guiar durante o trabalho. Primeiro, eu vou abordar um pouco sobre as características gerais do maracujá, sobre os resíduos obtidos, sobre sua composição, sua funcionalidade, seus benefícios e sua conclusão. Eu irei abordar cada um na medida em que o trabalho vai sendo passado, a metodologia que foi utilizada para meios de pesquisa e tudo mais. Foram alguns sites como o Cielo, que é um site onde tem diversos artigos gratuitos, o Google Acadêmico, alguns livros e alguns outros diversos artigos encontrados em outros sites, além desses dois que eu mencionei. Novamente, como eu disse, esse trabalho está sendo apresentado por mim, David Soutomar Vasconcelos, e eu irei apresentar sobre os resíduos de processamento do maracujá. Bom, como eu havia dito, é importante fazer essa classificação, esse aparato, né? Essa característica geral do maracujá. Então, o maracujá amarelo, que é o que eu irei focalizar nesse trabalho, porque existem diversos outros maracujás, existem diversos outros tipos de maracujás, só que é melhor, eu achei melhor me deter apenas ao maracujá amarelo. Ele é popularmente conhecido como maracujá amarelo, maracujá mirim, flor da paixão, maracujá ácido, e dentre vários outros nomes que ele também pode ter. O seu nome científico é Passiflora edulis, pertence à família das Passifloraceae, e seus resíduos, de uma forma bem genérica, são sua casca, sua semente e também seu albedo. Essa imagem aqui dá para explicar um pouco. O albedo seria essa parte mais esbranquiçada que tem aqui. Isso no meio seriam as sementes e essa parte amarela a casca. Essa é uma informação interessante porque um dos resíduos, um dos produtos do próprio maracujá é a polpa. É uma das principais também, seria a polpa. A polpa tem cerca de 47% do suco. E o fruto, essa informação é mais sobre a fruta em si, tem 5,75 de diâmetro. O maracujá, ele é um angiosperma, é uma classificação da botânica, onde ele vai ter flor, fruto, semente, vai ter uma diversidade. Ele é das angiospermas e se explica porque ele é tão popular e ele é tão disseminado pelo mundo e etc. Bom, falando ainda de uma forma geral sobre o maracujá, tem a parte do cultivo. O maracujazeiro, que é a planta, é uma árvore trepadeira que vai dar origem ao maracujá. Geralmente ela se desenvolve em regiões tropicais ou subtropicais, em solos arenosos ou levemente ácidos, e tem sua prevalência no norte e nordeste do Brasil. O Brasil é um dos grandes produtores de maracujá. Ele se desenvolveu diversas vezes por pesquisas realizadas pelo IBGE, devido à sua grande quantidade como eu posso dizer, que ele produz e exporta. Quando o fruto amadurece, ele se desprende e vai de encontro ao chão.
e, tipo, dependendo do período que ele fique ali naquela região no chão, ele vai acabar murchando. Então, o Brasil, já, como eu já tinha dito, o Brasil já se mostrou líder na produção mundial desse fruto, ultrapassando 776 mil toneladas em 2012. Isso foi uma pesquisa, foi um dado tirado do IBGE que informou isso. O maracujá amarelo, que foi esse que eu já abordei, ele vai ser conhecido também como fruto da paixão e ele é rico em minerais e vitaminas, principalmente vitamina A e vitamina C. Ele é muito apreciado pelo seu suco, que possui aroma agradável, e esse fruto ele apresenta conformações que podem ser do tipo baga, oval ou subglobosa. Tem em média de 7 centímetros de comprimento por 6 de largura e pesa entre 44 a 160 gramas. A casca é de cor amarela intensa e no fim do amadurecimento, tipo, ela vai meio que escurecendo, quando ela vai perdendo, quando vai sofrendo a ação do oxigênio. Suas sementes são revestidas por mucilagem. O suco possui de 3 a 18% de sólidos solúveis, cujos principais componentes são os açúcares. Os açúcares principais são glicose, sacarose e frutose. Eles podem variar no número de sementes, mas geralmente eles possuem uma média de 200 a 300 sementes por fruto. O maracujá é utilizado para consumo fresco, mas a sua maior importância econômica está na sua utilização para fins industriais, principalmente na fabricação de sucos. A sua polpa, além disso, a polpa ainda pode ser utilizada para fabricar sorvetes, vinhos, licores ou doces. Bom, os resíduos, como eu já tinha dito, do maracujá são a casca, a semente, a polpa e o albedo. O que é que tipo, pode ser influenciado por esses resíduos? Com o aumento da população mundial, espera-se que tenha um maior aproveitamento dos alimentos, porque os resíduos de maracujá eles são considerados resíduos com risco agroindustrial, porque agora, tipo, tem o consumo, mas anteriormente não se consumia, só retirava parte do fruto de dentro mesmo, e essas outras partes, tipo a parte suculenta que eu digo, e essas outras partes como semente, albedo e cascas eram jogadas fora, e por isso que eles representavam um risco. Bom, agora, né, que está sendo utilizado, está sendo abordado, o principal propósito é evitar esse desgaste, evitar esse risco e esse acúmulo no meio ambiente e tudo mais. Ele não tem só utilização nas polpas, como eu já disse, não somente em vinhos. O maracujá está presente em grandes partes de receitas, desde as mais comuns, como até mesmo as que tipo, não são tão comuns, mas existem. De acordo com Oliveira et al., os subprodutos cascas e sementes produzidos no processamento do suco do maracujá correspondem a cerca de 65 a 70% do peso do fruto, sendo, portanto, um grande problema de resíduo agroindustrial, como eu já mencionei. A utilização desses subprodutos na alimentação humana ou animal como fonte alimentar de bom valor nutricional mostra-se viável, reduzindo o custo e, ao mesmo tempo, diminuindo os problemas de eliminação dos subprodutos provenientes do processamento. A importância econômica do fruto do maracujazeiro está na sua produção de suco concentrado. Porém, outros alimentos são elaborados a partir do fruto, como a polpa, que vai servir também para xarope. Por exemplo, eu não imaginava que existiam xaropes com gosto de maracujá, mas quando eu fazia minha pesquisa eu acabei descobrindo que sim, pode ser realizado e dentre várias coisas. Com relação às cascas, tanto no Brasil como no exterior, elas já foram testadas com o intuito para ver se realmente tinha alguma utilização para
vida humana ou vida animal. E aí, tipo, foi adicionado na reação de algumas aves e foi percebido, na verdade, que não houve tipo, alterações no peso daquelas aves. Então, tipo, meio que podia ser incrementado a dieta essas sementes. Sob a forma de casca desidratada, de rações mantidas isoproteicas. Calma, perdão. Para a alimentação humana, a utilização da casca do maracujá foi utilizada na produção da geleia comum. Eu irei abordar um dos processamentos de como se produz a geleia, obtida tipo, através da casca e da semente do maracujá. Bom, o albedo do maracujá, como eu já tinha dito, é essa parte mais esbranquiçada do maracujá. A parte do meio seria a polpa, aí ficam as sementes e o flavedo. Bom, o albedo do maracujá é um dos resíduos de processamento do suco e do consumo da fruta in natura. Ele possui elevado teor de fibras solúveis, não de fibras insolúveis. As fibras insolúveis são aquelas que vão ser encontradas principalmente em cereais. Já as que serão encontradas no maracujá são as fibras solúveis, como por exemplo a pectina. O aproveitamento do albedo de maracujá mostra a extração e caracterização da sua pectina. Ele também possui compostos cianogênicos e inibidores de proteases. Bom, essa é a composição do albedo de maracujá amarelo. Ele vai possuir 29% de álcoois, sendo este a principal classe de compostos identificados. Os ésteres foram a segunda maior classe, 20%, seguidos de outros compostos, como por exemplo 19% de aldeídos, 16%, 16% de aldeídos, 10% de ácidos e 6% de cetonas. Compostos importantes como glicosídeos, fenóis, alcaloides, carotenoides, ácido L-ascórbico, antocianinas, lactonas, óleos voláteis, aminoácidos, carboidratos, enzimas citoplasmáticas e variados compostos de aroma também foram encontrados no albedo. Essa tabela foi retirada de um artigo de uma tese de doutorado de Fernando César Akira Urbano Matsura, e lá ele realizou essa análise do albedo do maracujá. E aqui, como pode ser visto, tem todos os componentes. Por exemplo, tem 6,8% de proteínas e essas siglas, a MNT e a MT, diz respeito ao albedo de maracujá não tratado e o albedo de maracujá tratado para a redução de compostos cianogênicos. Como pode ver, certos minerais, como por exemplo cálcio, potássio, ferro e sódio, estão muito presentes na constituição dos albedos e a grande maioria deles, quando se trata do não tratado, é de potássio. Então, pronto. Isso aqui é um dos processos dos resíduos que foi obtido, onde, através do albedo, eles tentaram produzir barras de cereais. Isso é viável, porque dessa forma vai causar um aumento no mercado de barras de cereais, porque o maracujá tem um gosto bom, tem um sabor muito bom também e tem um cheiro muito interessante. Então, vai acabar aumentando o consumo e vai ser uma alternativa saudável de produtos de confeitaria. O albedo de maracujá amarelo, ele possui vários teores de pectina, que são resíduos provenientes do consumo in natura e do processamento do suco, que representa de 12 a 32% da fruta. Essa técnica, essa tentativa de gerar uma barra de cereal utilizando o albedo do maracujá, serviu para tentar viabilizar e não descartar
Por exemplo, não gerar acúmulo de resíduos que causariam problema, como já foi mencionado no início. Então, esses são os materiais que foram utilizados para preparar essa barra de cereal. Foi utilizado xarope de açúcar invertido, xarope de glicose, flocos de arroz, flocos de aveia, banana passa, gordura vegetal, purê de banana e o albedo de maracujá amarelo, que foi o foco. Então, houve a imersão em salmoura por 48 horas, uma pressão atmosférica por 10 minutos para a eliminação de compostos cianogênicos. E depois foram eliminados esses compostos cianogênicos, desidratados e triturados. Aqui é o processamento bem detalhado, que eu vou ter a pré-mistura dos xaropes, da gordura e purê e o aquecimento, com a pré-mistura dos ingredientes secos. Eu irei misturar, vou passar pela fase de prensagem e laminação, logo em seguida pela fase de resfriamento, o corte, a embalagem e, por fim, o armazenamento. Uma análise sensorial é aquela análise que vai buscar verificar as sensações. Então, no mesmo artigo que foi retirado dessa tentativa, dessa união, houve uma pesquisa onde 23 indivíduos, eles provaram essa barra de cereal e ela se mostrou muito positiva, porque 90% dos entrevistados aprovaram o uso, aprovaram tanto o gosto quanto a cor, eles avaliaram tudo que sentiram quando experimentaram. Por outro lado, apenas 10% das pessoas que não gostaram, apenas 10% das pessoas que fizeram o uso, no caso que experimentaram, não conseguiram gostar e não recomendam. Bom, aqui novamente é outra tabela retirada do mesmo artigo, que ele vai explicar a composição do albedo de maracujá com flocos de aveia, de arroz misturados na mistura para a elaboração dessas barras de cereais. Aqui ele analisou coisas como umidade, proteínas, lipídios, carboidratos, fibra alimentar, cinzas, espessura, densidade, granulometria. Como eu mencionei, todas essas outras tabelas que eu irei abordar, que eu irei mostrar, foram utilizadas para aprofundar essa ideia da mistura, da união do albedo do maracujá amarelo com essa barra de cereal, para que eu tivesse maior aproveitamento deste. Aqui, outra tabela em que nessa daqui eu vou indicar a composição centesimal das barras de cereais, mas aqui é seco, em base seca. Esse é o teor da pectina, que eu já disse que é importante para que é encontrado no maracujá, na verdade. Características físico-químicas da barra de cereais de albedo de maracujá. E por fim, a avaliação, essa última tabela foi a avaliação geral de todos aqueles 23 indivíduos que experimentaram, e aí eles identificaram se realmente valia a pena, se eles iam repassar para outra pessoa que gostaram ou não. Bom, um outro resíduo obtido do maracujá é a casca. A casca do maracujá ela é rica em fibras solúveis e é benéfica ao ser humano. Bom, as fibras solúveis elas são benéficas ao ser humano porque elas possuem pecrinas também. As fibras insolúveis não são tão saudáveis para o ser humano porque eles podem interferir na absorção do ferro, e enquanto isso, a fibra solúvel pode auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares e gastrointestinais, também câncer de colo de útero, diabetes, obesidade, entre outros. A casca do maracujá é rica em niacina, que é uma vitamina B3, em ferro, cálcio e fósforo. As cascas já foram testadas e usadas com sucesso na alimentação animal. Paiva, em 1998,
Ele demonstrou que o emprego dos resíduos industriais de maracujá, como as cascas e sementes, na alimentação de bovinos, levam os animais a produzirem mais leite, inibindo inclusive problemas digestivos. As cascas são constituídas basicamente por proteínas, carboidratos e pectinas, o que possibilita o aproveitamento para as mesmas para a fabricação de doce. Por isso que as cascas de maracujá são uma alternativa viável para a produção de geleias. Por exemplo, aqui essa imagem está mostrando a casca do maracujá. E aqui é o processo de obtenção dessa geleia do maracujá que eu disse. Primeiro eu vou ter a separação das cascas de suas polpas. Vou ter a lavagem e desinfecção com água clorada 0,1 de detergente neutro. Essa lavagem é importante, visto que, como o maracujá se trata de uma fruta que fica numa árvore, possa ser que diversos animais com alguns micro-organismos acabem infectando aquele alimento. Então, para evitar infecções subjacentes ao humano, é interessante que se faça essa desinfecção. Além disso, é realizar também um enxágue, uma drenagem, retirar o flavedo e uma maceração. Bom, aqui é explicando novamente, na verdade, esse é explicando o processo de produção da geleia. Os maracujás foram higienizados, cortados e as cascas separadas das polpas. A casca do maracujá foi para uma panela de pressão por 20 minutos. Quando houve isso, as cascas brancas se separam das polpas. Eu vou obter uma massa homogênea, aí eu vou adicionar açúcar e o suco de maracujá e se transformou no ponto de geleia. Bom, a semente do maracujá vai ser rica em antioxidantes, em flavonoides, vitamina A, vitamina C, riboflavina, niacina, ferro, magnésio, fósforo, potássio, cobre, fibra e proteínas. São muitos componentes que possuem a semente de maracujá, são componentes extremamente importantes para o nosso organismo. O óleo extraído dessas sementes, ele vai ser... Só um minuto. O óleo extraído dessas sementes, ele vai apresentar um alto teor de ácidos graxos insaturados, com predominância do ácido linoleico, com índice de iodo e etc. Um elevado teor de fibras de carboidratos. As cascas e as sementes do maracujá, provenientes do processo de corte e extração da fruta para a obtenção do suco, são ainda, em grande parte, descartadas. O principal método utilizado nos meios de pesquisa para a obtenção desses resíduos é a desidratação. Desidratação é aquele processo em que eu irei secar o alimento para que a atividade de água dele não seja tão intensa. Bom, o consumo do maracujá, dos resíduos de maracujá, eles são diversos. Por exemplo, eu havia dito logo no início que algumas receitas são bem comuns, como por exemplo, torta de maracujá. Mas eu, por exemplo, nunca tinha escutado falar de brigadeiro de maracujá, que é o dessa imagem aqui. Porém, também é o uso do maracujá, do resíduo do maracujá. Como tem a polpa, o suco, tem a geleia do maracujá, tem também a torta de maracujá, mousse de maracujá, que todo mundo ama, porque é uma delícia. E diversas outras receitas que tem a utilização do maracujá, porque é uma fruta muito, como eu posso dizer, é uma fruta muito que possui diversos sentidos para a receita que vai ficar boa na grande maioria. Bom, agora para os benefícios, trazendo um pouco para a área farmacêutica também, existe o passiflorina. O passiflorina é um medicamento fitotrópico, ou seja, fitoterápico, quer dizer, ou seja, ele vai ser obtido através da planta, através do maracujá. São esses fármacos que a gente pode realizar uma dispensação, porque são MIPs,
são aqueles medicamentos que são isentos de prescrição. E a passiflorina, como ela é derivada do maracujá, o maracujá tem diversas funções, como por exemplo, funções calmantes, funções sedativas, funções antioxidantes, vão influenciar também no processo, vão ajudar, na verdade, o sistema imune e tudo mais. Tudo isso devido aos seus diversos componentes que eu já citei, diversos minerais, diversas vitaminas que eles possuem. A passiflorina ela é utilizada como calmante, porém ela não causa dependência do usuário. Então ela não tem tipo ela tem um efeito sedativo bom, mas ela não vai causar dependência, porque é uma coisa natural. Como eu já tinha dito, o maracujá e todas as suas propriedades fisiológicas e naturais. Bom, essas são as referências. E agora um pouco sobre a conclusão que obtive através da pesquisa desse trabalho. Bom, sobre eu irei abordar um pouco a conclusão de cada resíduo que eu abordei, como por exemplo do albedo. A conclusão sobre isso é que o albedo, quando ele tem adição de até 7,8%, eu não vou ter uma alteração na sua aceitação sensorial, ou seja, na produção das barras de cereais que eu irei produzir com albedo, eu não vou reduzir a quantidade de pessoas que querem ou não, que vão recomendar ou não ele. As barras de albedo de maracujá, elas permanecem estáveis por até 4 meses de armazenamento. As propriedades envolvendo as cascas, elas precisam ser um pouco mais aprofundadas, precisam ser mais abordadas e estudadas, porque por mais que eu tenha pesquisado e etc., ainda assim tem um descarte muito grande desses resíduos. Mas, como eu já disse, esses resíduos podem ser aproveitados para que eu obtenha outras receitas e tudo mais. A complementação e um dos motivos desse descuido, dessa dispensação desses resíduos, é exatamente que não vou ter uma complementação financeira dos empreendedores. E o doce, né, pode ser mais um alimento alternativo e de baixo custo para a produção de baixa renda. Como eu falei de cada um, gostaria de falar um pouco, tipo, a conclusão geral, que eu achei, tipo, pesquisando sobre esse trabalho e tudo mais. Para mim foi um trabalho interessante, porque na minha cabeça só o maracujá que seria utilizado. Então, eu só iria usar o maracujá para fazer polpa e nada mais. Só que quando eu fiz a pesquisa, realmente eu vi que diversas partes do maracujá são utilizadas, só que não tem uma larga distribuição, não tem uma larga informação sobre isso. Tanto que eu precisei fazer pesquisas para encontrar o que era albedo, porque eu nunca sequer tinha escutado. Porém, trazendo para a nossa área tipo, da farmácia, mais uma vez, é visto que o maracujá ele é muito associado a calmantes. Não é uma coisa que tipo, surgiu recentemente, vamos supor, um fármaco do senso comum. Porque muitas pessoas até brincam quando a pessoa está muito estressada para que ela tome o maracujá. Então, falando um pouco mais só sobre o maracujá, ele tem essa característica de ser um calmante devido às suas estruturas químicas. E além disso, ele ainda possui um cheiro agradável, uma cor interessante e um gosto muito bom. É por isso que o maracujá ele sempre é abordado. Ele é muito importante para todo mundo. O suco de maracujá é muito bom para acalmar os nervos, devido às suas propriedades. E são tantas propriedades, só que a que mais se destaca é exatamente essa de ser calmante, que existem até remédios fitoterápicos, como por exemplo o passiflorina, que é um remédio muito importante que, como eu já disse, é um fitoterápico, ou seja, ele é ausente de prescrição. Não mais, eu agradeço pela atenção até aqui e se ficou qualquer problema, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo que eu irei tentar
né? Irei pesquisar mais, etc., para tentar sanar essas dúvidas. E o principal artigo que foi utilizado para essa pesquisa, para esse trabalho, foi Estudo do aumento de maracujá e de seu aproveitamento em barra de cereais. Matsura, Fernando, Campinas, São Paulo, 2005. Não mais é isso.